Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Infecção em Artroplastia Total de Joelho, revisão em 1 ou 2 tempos. Eu sou o Dr. Ricardo Cury, professor e doutor pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, coordenador do grupo de joelho da mesma entidade e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. E irei conversar com os doutores, Dr. Glauco Almeida Passos, que é coordenador da residência de ortopedia e traumatologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte e atual diretor regional da Regional Minas Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. E também irei conversar com o Dr. Osmar Valadão Lopes Júnior, que é preceptor da residência médica e treinamento em cirurgia do joelho do IOT de Passo Fundo, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor atual também da SBCJ. Bom, hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, eu acho que é um tema extremamente interessante e, infelizmente, é um tema que faz parte da nossa rotina, apesar de não ser uma complicação muito frequente, mas talvez seja, na minha experiência e na experiência de vocês, a principal causa de revisão nos estágios precoces, que é a infecção pós-ATJ. Como é que a gente deve conduzir o tratamento desse tipo de afecção? Então, inicialmente, eu vou colocar aqui uma situação para o Glauco, que é esse paciente que chega ao nosso consultório, de preferência não operado pela gente, operado pelo colega, e aí a gente fica mais à vontade para estar exprimindo as nossas considerações. E esse paciente, a princípio, é um paciente, Glauco, que tem critérios tanto para troca em 1 tempo quanto em 2 tempos. Você que tem uma certa experiência, que tem experiência na troca em 1 tempo e é afeito a esse tipo de conduta, como é que você convenceria esse paciente, ou quais seriam os seus argumentos para que esse paciente, para que você convencesse esse paciente a fazer uma troca em 1 tempo? Quais as vantagens que você vê nesse tipo de procedimento? Olá a todos. Eu acho que a grande vantagem para o paciente da troca de 1 tempo é a cirurgia ser feita de uma única vez. O paciente não precisa ser internado 2 vezes, ser invadido 2 vezes, ou às vezes até mais do que isso, para poder fazer a artroplastia total de joelho novamente, né? Fazer a revisão da prótese. Então, para o paciente, acho que essa é a maior vantagem. Então, é convencê-lo de que ele rapidamente vai se movimentar, ele não vai precisar ficar imobilizado, ele vai mexer o joelho imediatamente, vai apoiar imediatamente, sem nenhum tipo de órtese para poder ajudá-lo, que é o que se usa, às vezes, quando se faz em 2 tempos, com o uso de espaçador. Então, acho que para o paciente é isso, é a mobilidade precoce, menos tempo de internação e uma independência imediata. Perfeito, Glauco. Osmar, a mesma pergunta para você. Te traz mais segurança? Quais seriam as vantagens que você vê nesse paciente que tem perfil para 1 tempo e 2 tempos? Qual seria a tua... como é que você convenceria esse paciente que a opção em 2 tempos ela traria mais benefícios para o paciente? Bom, saudações a todos. Então, eu acredito que a infecção periprotética é uma complicação geralmente catastrófica para os pacientes. E a abordagem do profissional tem que ser, muitas vezes, extremamente cirúrgica. Mesmo que as evidências tenham mostrado que a abordagem em 1 tempo tenha o seu papel, e a gente está vendo na literatura que realmente tem,
o controle da infecção, às vezes, ainda é muito difícil em determinadas situações. E mesmo o paciente tendo um melhor resultado funcional, menos custo, menor tempo da internação, muitas vezes, dependendo do germe, dependendo da situação, a revisão em 2 tempos ainda é considerada, vamos dizer, o padrão ouro para esse tipo de situação. Mas também eu alerto que há espaço para revisão em 1 tempo. Mas nesse paciente eu tentaria, como na minha rotina, fazer em 2 tempos. A impressão que dá inicialmente é que a gente tem, por um lado, a questão da morbidade menor, das vantagens gerais, e talvez do outro lado, em relação ao favorável à troca em 2 tempos, talvez um índice maior de cura, se eu entendi bem o início dessa conversa. Voltando para o Glauco, hoje, Glauco, a literatura ela é muito difícil, quer dizer, a gente procura evidência na literatura para os critérios de indicação de um procedimento em relação ao outro, mas a literatura hoje ela tem ela tem vários vieses que são, a maior parte dos trabalhos, eles juntam no mesmo saco as próteses infectadas de joelho e quadril, que têm perfis diferentes, ela é pobre em trabalhos com nível de evidência mais alto, mas mesmo assim ela dá algumas pistas de quais seriam os critérios para a indicação em 1 tempo e em 2 tempos. Para a tua conduta em relação à troca em 1 tempo, como é que você procura, quais são os critérios, na sua visão, para a indicação da revisão em 1 tempo? Eu concordo com você, Ricardo. A gente carece mesmo de bons estudos para poder falar qual revisão é melhor, 1 tempo ou 2 tempos, né? Desde 2015 vem sendo bastante discutido a troca em 1 tempo. Ela vem sendo cada vez mais pesquisada desde 2015, apesar da ciência ser parca, né? São trabalhos retrospectivos, às vezes, né? Cortes retrospectivos, não tem nenhum ensaio clínico ainda falando a respeito de qual das duas é melhor. Mas, assim, o critério que eu uso para indicar a revisão em 1 tempo, o principal deles é saber qual germe, se aquele germe ele é multiresistente ou não. Apesar de ter um trabalho recente, 2021, falando que não tem diferença se o germe é identificado ou não, mas eu acho que isso ainda é fundamental, você saber o que você está tratando. E outra coisa é a condição de pele, se você vai precisar fazer algum procedimento de enxertia naquela pele ali ou não. A própria condição do paciente, se ele tem uma boa condição clínica para troca em 1 único tempo, se ele não está séptico. Uma coisa fundamental é a presença de fístula ou não. Então, se há fístula, eu sempre opto pela troca em 2 tempos. Então, esse paciente que ele é um pouco mais grave, um pouco mais complicado, uma infecção muito mais ativa e sem identificação do germe, eu opto pela troca em 2 tempos. Perfeito. E para você, Osmar, quais são os critérios que você utiliza para a indicação da revisão em 2 tempos? Geralmente, pensando o contrário, eu só pensaria numa revisão em 1 tempo se eu tivesse um germe identificado, de baixa virulência, um paciente sem sinais clínicos, se eu tivesse uma capacidade de fazer um debridamento amplo, né, e que não me exigisse uma complexidade maior do implante. Então, na grande maioria das vezes, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer um debridamento muito amplo, tem uma chance grande da gente não identificar esse germe adequadamente, ou a infecção ser causada por mais de um germe, né? Então, isso faz principalmente com que eu trabalhe com essa possibilidade da revisão em 2 tempos, principalmente porque é muito difícil, em boa parte dos pacientes, a gente identificar, principalmente nos casos de infecção crônica no nosso meio. Esses pacientes já vêm, eles são manejados, já tomaram antibiótico, e, enfim, a gente não consegue, em torno de 30% desses pacientes, a gente não identifica esse germe. Então, é muito difícil a gente guiar
essa revisão em um tempo. Mesmo, como o Glauco falou, que tem trabalhos mostrando que essa não estratificação restrita nos pacientes no pré-operatório mostraram sucesso com a revisão em um tempo. Mas, até o momento, eu acredito que é mais seguro eu indicar para os meus pacientes a revisão em 2 tempos. Perfeito. Só deixar claro, Ricardo, desculpa te interromper, é que eu quis, quando eu citei os critérios para fazer em 2 tempos, mas quando o paciente não se enquadra nisso, quer dizer, germe identificado, condição de pele boa, paciente, ponto de vista clínico bom, sem grandes morbidades, esse é o paciente para um tempo, né? É só porque parece que eu falei que era para fazer em um tempo com tudo aquilo. Não é. Eu concordo com vocês também. Eu acho que o tripé dessa história, ela passa pela identificação do germe ou perfil microbiológico do agente. Não basta, quer dizer, a gente tentar identificar e saber exatamente se é um germe sensível, resistente, e se eu teria como combater esse agente. Esse é o primeiro ponto. A questão do perfil imunológico do paciente, se ele é imunocompetente ou não, isso também está nos anais. E o terceiro ponto, acho que fecha esse tripé, é a condição de pele, né, a presença de fístula ou não. Então, esses são os 3, eu acho que os 2 concordam que são os 3 pontos em que a gente que são divisores de água, em que a gente vai tender mais para um lado do que para o outro, mesmo que a gente tenha na literatura várias séries que simplesmente ignorem todos esses aspectos e passem por cima e façam a artroplastia independente dessas referências. O Glauco, essa questão do agente no pré-operatório, como o Osmar falou, nem sempre é muito fácil. Quer dizer, mas tem alguns serviços que tomam isso como um fator primordial para poder fazer a prótese em um tempo. Como é que você conduz isso na prática? Então, assim, qual que é a tua tática, a tua dica para tentar sensibilizar mais ou aumentar a acurácia da identificação do germe? Enfim, qual que é a tua rotina no pré-operatório para aquele paciente que chegou, que tem todo o perfil para fazer uma prótese em um tempo, mas que essa questão do isolamento do germe, me parece que ela é essencial. Como é que você conduz isso? Esse é um ponto crítico, Ricardo, porque nossa condição é realmente fazer a punção do joelho. Essa é a nossa condição, né? Você faz a punção, manda para a cultura e aguarda com a grande esperança de identificar o germe. Não identificando na cultura do líquido sinovial, do líquido articular, a nossa opção seria fazer uma avaliação do osso, de tudo que você debrida no ato cirúrgico e mandar imediatamente para a cultura e corte e congelação. Mas isso não são todos os serviços que são capazes de fazer. Esse é o nosso grande problema, porque se você identifica, mesmo no ato cirúrgico, no ato do seu debridamento, o que está ali, um gram positivo, um gram negativo, você já tem uma noção se você vai seguir com a troca em um tempo ou não. É por isso que muitos estudos, muitos não, mas alguns vêm tentando defender a troca em um único tempo, mesmo sem identificar o germe. Por quê? Porque mesmo que você faz um debridamento extenso da cirurgia, se você vai fazer a troca em um tempo ou em 2 tempos, de qualquer modo, o campo ele é séptico. Então, se você vai colocar uma prótese definitiva no paciente, o campo é séptico. Se você vai colocar um cimento, um espaçador e antibiótico, ele também é séptico. Então, você está colocando um corpo estranho num ambiente séptico, de qualquer maneira. Então, assim, eu acho que identificar o germe é muito importante, mas eu confesso que é um passo difícil, que nem sempre eu consigo, e como o Osmar falou, 30% das vezes eu não consigo. E nessa 30% das vezes eu vou para a troca em 2 tempos. Da mesma maneira, Osmar, aí você, partindo aí para a revisão em 2 tempos, acho que isso fica mais tranquilo na identificação do germe. A gente tem mais recurso no intraoperatório e mais tempo entre uma cirurgia e outra para identificar
e eventualmente tratar esse germe. E, da mesma maneira, como é que você faz, Osmar, no intraoperatório? Quais número de amostras, aonde, qual é a tua conduta, ou a tua rotina, para justamente aumentar a acurácia do diagnóstico do agente ou do perfil microbiológico durante o ato cirúrgico? Bom, é bastante importante salientar que a gente faz a punção, como o Glauco falou, e mesmo a gente tendo o germe, a gente tendo essa identificação do germe no pré-operatório, é importante a gente fazer uma coleta de pelo menos 6 a 8 amostras, né, de vários locais distintos no joelho, da interface cimento-osso, né, fragmentos ósseos, sinóvia, né, tanto do aspecto medial, do lateral, do espaço subquadricital, enfim, de todo o joelho, mas uma quantidade suficiente de amostras. Importante salientar que não precisa a gente suspender a antibiótico profilaxia do paciente quando a gente induz ele a essa revisão. Então, isso é um fator muito importante, uma quantidade de amostras, e enviar essas amostras para a cultura por pelo menos 14 a 28 dias. Muitas vezes essa cultura tem que ser estendida, porque alguns germes, eles demoram mais do que 2 semanas para positivar a cultura. E, em casos selecionados, a pesquisa de fungos e bacilo-alcoócitos resistentes, né, também. Perfeito. Glauco, você tem alguma experiência com sonicação? E aqui vocês não fizeram referência ao anátomo patológico, também faz parte da rotina, também colher, isso ajuda na identificação ou na condução? O anátomo patológico a gente sempre faz para identificar e comprovar que o osso realmente está acometido, né? Que tem a inflamação no osso e que tem a osteomielite, né? Mas para a identificação do germe mesmo, eu acho que não ajuda muito, não. A sonicação nunca fez parte da minha rotina, porque os hospitais nos quais eu trabalho, esse aparelho ele nunca teve disponível. Mas, por um período, por influência de infectologistas, a gente fez uso do Vortex, que é um pouco mais humilde do que a sonicação, mas mesmo com o uso do Vortex, a gente não conseguia fazer uma identificação do germe de maneira confiável. Então, isso foi suspendido nos últimos anos aí na minha rotina. Perfeito. Osmar, falando em relação à técnica cirúrgica propriamente dita, como é que você conduz aí a tua técnica no momento da retirada em relação ao espaçador? Quais são as suas preferências? O seu tempo entre a primeira e a segunda cirurgia, isso mudou com o passar dos anos? Como é que você orienta o teu paciente e realiza a tua rotina? Bom, isso certamente mudou com o passar do tempo, né? Eu acho que agora a gente está fazendo uma cirurgia em 2 tempos, mas num período mais curto entre um procedimento e outro. Mas, tecnicamente falando do procedimento cirúrgico, é importante a gente fazer todo aquele debridamento que eu falei, e iniciar, se essa prótese está fixa, a retirada da prótese no intervalo na interface cimento-prótese. Tem que retirar todo o cimento ósseo, tem que debridar, tem que ressecar todos os tecidos desvitalizados e partir para um espaçador de cimento com antibiótico. No nosso caso, no meu serviço, a gente não usa espaçador dinâmico, a gente usa basicamente espaçador estático. Claro que tanto um quanto o outro tem as suas vantagens e desvantagens. É importante usar uma quantidade adequada de cimento, de antibiótico no cimento. Geralmente, a gente usa de 4 a 6 gramas de vacina por pacote de cimento, por 40 gramas de cimento, e isso pode ser acrescido de gentamicina ou de outro antibiótico conforme a escolha do germe, ou se já tem a identificação do germe no pré-operatório. Esse paciente normalmente fica com o espaçador no intervalo mínimo em torno de 6 semanas, com antibiótico endovenoso, internado no hospital.
Antigamente, esse paciente ia para casa por mais 6 semanas com antibiótico via oral e voltava para a revisão. Isso hoje já está sendo repensado, né? Vários serviços, vários suportes na literatura para isso, porque esse tempo onde termina uma infecção, a gente não tem como medir. A literatura não mostra que nem os exames laboratoriais são parâmetros confiáveis para isso. Então, a clínica é soberana. Atualmente, se o paciente está bem clinicamente, com 6 semanas de antibiótico endovenoso, a gente já parte para uma segunda revisão. Perfeito. Eu concordo com você e talvez a gente tenha até seja um pouco mais agressivo. Existe quem defenda, e o pessoal da infectologia é partidário de que, às vezes, após a terceira semana, a gente já passa a ter a colonização possível colonização do cimento, e a gente, não sei se você concorda, mas a gente utiliza muitas vezes a curva dos exames laboratoriais, à medida que isso, clinicamente, o paciente começa a ir bem, e existe um descenso dessa curva, a gente estaria autorizado a realizar o segundo tempo. Mas isso acho que é discutível, eu acho que o que vem modificando com o tempo talvez a gente consiga fazer uma prótese, uma revisão em 2 tempos, mais próxima de uma revisão em 1 tempo, pelo um tempo entre os 2 procedimentos menor. Glauco, eu nunca fiz uma prótese em 1 tempo, eu estou entusiasmado porque eu tenho um paciente para estar fazendo. Como é que eu tenho que me programar para fazer isso? Eu tenho que pedir mais de um material, eu tenho que reservar 2 salas no centro cirúrgico, ou como é que a gente como é que é a tua rotina do ponto de vista de execução da troca? 2 salas definitivamente não são necessárias, mas sim, você tem que ter o material da retirada e o material do implante. Essa logística ela é muito importante de ser seguida. Então, aquele material que você faz, igual o Osmar falou, você faz aquele debridamento extenso, tira tudo, cureta canal, tira toda a sinovial, limpa, mantém os ligamentos, é claro, quando eles podem ser mantidos, né? Você faz esse debridamento extenso, você pode optar por deixar um molde de prótese estéril no joelho do paciente, você fecha o joelho do paciente de maneira mais rudimentar, assim, só para você poder trocar todos os campos, fazer nova asepsia e voltar com tudo novo, o material da prótese novo. Toda a equipe troca de capote novamente e entra como se fosse fazer a revisão, o segundo tempo da revisão em 2 tempos, com tudo novo e tudo totalmente estéril. Essa logística ela é muito importante. Não dá para fazer a troca em 1 tempo com todo o campo da mesa igual, com todo o capote da equipe igual, com todo o campo do paciente igual. Definitivamente isso poderia levar a uma falha maior dessa troca em um único tempo. Osmar, em relação ao pós-operatório, como é que é a tua rotina? Esses pacientes, você tem uma equipe multidisciplinar, você que conduz, orienta o antibiótico, qual é o tempo médio que você tem observado, ou por tua indicação, ou pelo infectologista em relação ao antibiótico no pós-operatório? Quais são os cuidados nessa terceira fase? A gente, na minha opinião, isso são casos extremamente graves e sempre que possível, acontece com o nosso serviço, a gente tem o acompanhamento do infectologista. Eu acho que isso é de extrema importância. A equipe ortopédica, ela conduz a parte cirúrgica, mas a orientação quanto ao uso de qual antibiótico e por quanto período é dado pela infectologia. Geralmente, atualmente, a gente vem percebendo que, em determinadas situações, o paciente tem usado antibiótico por 3 até 6 meses de pós-operatório, dependendo do germe que é identificado. Então, fazer um comparativo de 10, 15 anos atrás, a gente vem notando que alguns pacientes, eles, por longo período, até 6 meses,
usam antibióticos sim, mas sempre com auxílio da infectologia. Perfeito. Glauco, como é que você avalia se esse paciente ele está evoluindo bem? Quais são, como é que você faz esse acompanhamento, além da questão do antibiótico? Quer dizer, você faz um acompanhamento do ponto de vista laboratorial? Quais exames você utiliza? Usa algum exame de imagem? Isso fica a critério do infectologista? Como é que é esse acompanhamento no pós-operatório? Sempre a gente também trabalha junto com o infectologista. Isso eu acho que é de suma importância para quem vai tratar uma infecção periprotética. Mas o acompanhamento, Ricardo, é isso que a literatura vem discutindo. É exatamente igual ao acompanhamento da revisão em 2 tempos. Então, você vai acompanhar com exames laboratoriais, ver se o PCR está caindo, se o VHS está caindo, clinicamente, se o paciente vem melhorando da dor, se o paciente vem diminuindo o processo inflamatório em torno do joelho, da mesma forma que é feito em 2 tempos, até que se reimplante uma nova prótese, né, no caso de 2 tempos. Então, é isso que é muito discutido, porque a troca em 2 tempos, igual o Osmar falou, às vezes vai usar antibiótico 6 meses. Então, teoricamente, se você trata em 2 tempos, quando você vai voltar com a prótese, você esperaria que esse campo tivesse estéril, para você colocar uma prótese e talvez o paciente não precisar mais usar antibiótico. Mas, na prática, a gente vê que não é isso que vem acontecendo. Então, já que o tempo de antibiótico vai prolongar em 2 tempos, tanto quanto em 1 tempo, o questionamento é esse: por que não fazer de uma vez a troca dessa prótese e dar melhor qualidade de vida, menos morbidade, menos internação, menos custo para esse paciente? Perfeito. Eu vou fazer só a última questão antes de pedir para que vocês façam as considerações finais. Então, aqui, o Glauco fez a sua troca em 1 tempo, o Osmar fez a sua troca em 2 tempos, e na evolução, infelizmente, a gente teve uma reinfecção. Continuando aqui com você mesmo, Glauco, como é que você conduziria esse paciente após aí um novo episódio de infecção, ou seja, fez tudo certinho, mas a gente não obteve êxito? Como é que você pensaria em conduzir esse paciente? Bom, aí, nesse caso, a gente tem que pensar de 2 maneiras. Ou o paciente ele teve uma cura da troca em 1 tempo e reinfectou, ou o paciente nunca curou da cirurgia, da troca em 1 tempo. Então, se o paciente ele ficou bom e depois ele apareceu com uma nova infecção, a literatura defende um D+R numa revisão de prótese. Você pode fazer a troca do poli, uma limpeza extensa novamente, mantendo a prótese, voltando com o poli novo e tentar tratar desse paciente e observar como que ele vai evoluir. A outra questão é se o paciente nunca melhorou da infecção. Aí, nesse caso, também a literatura defende, na verdade, retirar essa prótese e já propor para o paciente um procedimento mais radical, como uma artrodese. Então, eu conduzo dessa maneira. Se o paciente nunca melhorou, normalmente eu oriento e falo, provavelmente uma nova prótese também não vai funcionar, ou não vai tratar. Ou talvez, ou se melhorou e voltou, eventualmente ainda você tem aí o tiro da prótese da revisão em 2 tempos, né? Talvez. E agora o Osmar já está numa situação um pouco mais, já queimou talvez o cartucho principal. Nesse caso, Osmar, fez a troca em 2 tempos, manteve todos os períodos que você gostaria, e esse paciente aí, ele ou não evolui bem, ou depois de um período ele volta a reinfectar. Você insiste novamente num desbridamento, faria novamente uma revisão em 2 tempos, ou muda a tua conduta? Nesses casos, geralmente eu sou um pouco mais teimoso, eu tento repetir o procedimento, tirar a prótese, fazer uma nova revisão em 2 tempos, tentar identificar outro germe que não foi identificado na primeira cirurgia, mas assim, dificilmente eu pensaria em fazer um D+R, a não ser que tivesse essa diferença ou esse claro início de sintomas do paciente com menos de 3 semanas.
3 a 4 semanas. Aquele paciente que estava muito bem, estava normal, estava tranquilo, e a menos de 3, 4 semanas ele começou com um sintoma. Nesse paciente, talvez eu possa pensar num D+R, mas eu pensaria em fazer uma nova retirada da prótese e uma revisão em 2 tempos. Mas não está claro quando a gente deve parar. Quantos procedimentos um paciente pode fazer? Eu acho que tem muitos fatores envolvidos. O mecanismo extensor, partes moles, a condição clínica de cada paciente. Então, isso não está muito claro. Quantas revisões a gente pode fazer? Acho que depende de vários fatores. Que germe você está enfrentando, né? Então, eu acho que, dependendo do caso, dá para tentar mais uma revisão em 2 tempos. É uma decisão de caso a caso, né? Uma decisão bem personalizada. Perfeito. Eu acho que a gente teve aqui um bate-papo bastante interessante. Ia pedir para vocês deixarem como mensagem final alguma coisa que faltou ser dito, ou eventualmente algo que achem importante, ou como perspectiva futura no tratamento desse tipo de situação. Começando aí pelo Glauco. Eu acho que a discussão foi muito boa, sim. A minha opinião é que os 2 métodos de tratamento, eles coexistem, e um não vai eliminar o outro. O paciente tem que ser bem selecionado, e quando bem selecionado, todos os 2 eles chegam a um critério, uma porcentagem de cura razoavelmente boa, entre 84%, 85%, 86% de chance de cura, que vem dito na literatura até hoje. Mas, igual a gente iniciou a conversa, sem grandes trabalhos com metodologias fortes. Mas existem 2 trabalhos em andamento, um na Inglaterra e outro dinamarquês, que são prospectivos, randomizados. Eles estão conseguindo fazer, parece, até duplo cego, não sei como exatamente, mas está descrito a evolução desses 2 trabalhos, e talvez eles venham ajudar a melhorar a nossa ciência a respeito de qual método optar. Então, assim, eu acho, para finalizar, os 2 métodos eles existem, e os 2 métodos parecem ser bons quando a escolha do método a ser feito também é boa. Perfeito. Osmar, Compartilho com a opinião do Glauco, né? Eu acho que os 2 métodos têm espaço, né? Tá claro que a revisão em 1 tempo é uma realidade, a literatura já suporta isso para casos selecionados, e certamente no futuro nós vamos ter mais trabalhos com uma melhor qualidade para responder todas essas questões. Mas a gente tem que melhorar muito ainda o diagnóstico, né, da infecção periprotética. Muitos casos ainda necessitam de fazer esse diagnóstico precoce, aqueles pacientes ficam com dor por muito e muito tempo. Então, a gente tem que melhorar o nosso diagnóstico, e se pensando em revisão em 2 tempos, eu também acredito que tem muito a se melhorar na revisão em 2 tempos, se isso for escolhido. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a presença dos colegas, do Glauco, do Osmar, pelo bate-papo aqui informal, e espero que a gente possa ter contribuído para a informação dos nossos colegas. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.